Irmãos, hoje nós estamos iniciando essa nova série de mensagem. Pretendo iniciar hoje, fazer os domingos de agosto, né? Quando a vida nos machuca. Quando a vida nos machuca. Alguém já disse que a vida é incerta e que de vez em quando nós somos suas vítimas, né? Nós, seres limitados, seres humanos, que não conhecemos o amanhã, somos constantemente pegos de surpresa, né? Às vezes nós nos vemos como vítimas da vida. A vida não é composta apenas de experiências boas, né? Quem dera fosse assim, né? Quem dera fosse somente uma viagem nesse tempo que nós estamos na vida, somente de experiências boas, mas a vida não é assim, a vida não é feita de amizades leais e sinceras. Infelizmente a vida não é assim, a vida não é também feita, nós vemos nos noticiários, de pais amorosos e compreensíveis, né? Nós temos visto aí tanta notícia ruim de pais. Essa semana um pai, né, assassinou o próprio filho e esposa, né? A vida, de vez em quando, nos surpreende com cada coisa ruins. A vida não é feita apenas de cônjuges fiéis também e românticos, de amigos legais e bem-humorados. A vida não é feita de empregos estáveis e um futuro com dinheiro suficiente para a aposentadoria, né? Em alguma época de nossas vidas, nós vamos ser ou estamos sendo surpreendidos por ela, por dissabores da vida, e às vezes enfrentamos e enfrentaremos, né? Problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas econômicos, problemas nos relacionamentos, desilusões e frustrações. Essa é a vida. E se alguém te prometer algo diferente do que dissabores na vida, com certeza não está passando para você a realidade da vida. Problemas este que tem grande potencial, às vezes, de nos desestruturar, tanto espiritualmente, tanto quanto emocionalmente. Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, há 40 anos, só 40 anos que ele é pastor lá, ele tem um livro, e esse livro ele diz que não temos o controle do futuro, não temos um sistema de proteção invulnerável. O sofrimento faz parte da nossa humanidade. O problema é que às vezes as pessoas querem negar o sofrimento, né? Como disse o N. Cordeiro no seu livro Andando com o Tanque Vazio, ele disse que o nosso grande problema não é negarmos que nós somos cristãos, mas a verdade é que às vezes nós negamos que nós somos humanos. Nós somos humanos e seres humanos passam pelo sofrimento. E quando isso acontece, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: onde Deus estava quando eu passei por esse sofrimento? Onde Deus está que não está vendo esse sofrimento? E por detrás disso, há o que se chama o grande dilema. O grande dilema é: se Deus é bom, por que tanta dor? E se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Um certo filósofo antigo, materialista no que eu digo, não no termo consumismo, mas no ateísmo, né, crendo na matéria somente, ele disse: ou Deus é todo poderoso, ou Ele é Deus todo generoso. É impossível ser os dois, porque se Deus é bom, porque o mal existe? E se Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Esse é o grande dilema. Para resolvermos isso de uma forma, pensarmos de uma forma rápida, nós temos que, acredito que antes de nós entrarmos na mensagem, resgatarmos a gênese do mal. Antes de entrarmos na mensagem em si, primeiro vamos entender que o mundo não era para ser assim. A vida não era para ser esse dessabores. Gênesis 1:32, Deus, após criar tudo, Ele disse, olhou e disse que tudo era bom. Né? Tudo era muito bom, esse muito bom dá a ideia de harmonia, tudo funcionava harmoniosamente.
Mas um certo dia, né, a mulher viu que a árvore era linda, a árvore era a mesma, mas naquele dia ela decidiu ver que a árvore era linda, e então, que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto, comeu, e depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. E naquele momento, naquele exato momento, nós somos agora, a partir dali, surpreendidos pelos dessabores da vida. Estima-se que na Terra, né, estima-se que há 2 bilhões de árvores. No Éden, eu não sei te dizer quanto tinha. Eu só sei te dizer que apenas uma, a mulher não poderia e nem o homem comer. Deus disse a eles que eles não poderiam. Apenas dessa, não coma. Porque o dia que vocês comerem, vocês estarão me dizendo que vocês estão optando por um projeto autônomo, um projeto sem mim. E eles optaram por uma vida autônoma e de auto-independência. O resultado disso é que quando nós olhamos para o mundo, nós vemos guerra, onde nós vemos quase cerca de 4 a 5 mil civis na Ucrânia mortos. Quando nós olhamos para o mundo e vemos miséria, injustiça, enfermidades, abusos, depressão, ódio, nós precisamos nos lembrar que o mundo não era para ser assim. Mas a partir daquele momento, os dessabores da vida entrou. Quando nós vemos coisas nos jornais, na internet, coisas que nós ficamos abismados, ao invés de nós então perguntarmos onde está Deus, nós devemos então afirmar: esse não é o projeto que Deus criou, mas é o que o homem optou, os dissabores da vida. Pois bem, depois desse breve resumo sobre a gênese do sofrimento, nós iremos refletir nessa série sobre algumas dores que veio, né, após a entrada do pecado, alguns dissabores, alguns machucados que a vida nos traz, e a consequência, então, da escolha do homem. O objetivo nesses domingos é vermos a forma que nós devemos reagir a esses dessabores da vida numa cosmovisão bíblica. O que a Bíblia nos diz, como a Bíblia nos manda reagir isso, pois da forma que nós reagimos às realidades externas que nós vemos, há tantas coisas que nós estamos vendo, e também as realidades internas dentro de nós, que às vezes nós nos vemos bagunçados, os nossos sentimentos. Então, quando nós analisamos numa cosmovisão bíblica, os nossos sentimentos e emoções vão seguindo a nossa convicção de fé. Na medida que nossos pensamentos vão sendo estruturados pela palavra de Deus, isso vai reordenando os nossos sentimentos e emoções. Então, o intuito e o objetivo é que, através da palavra de Deus, essas dores, nós venhamos reagir conforme o que a Bíblia diz, e a Bíblia reestruturar os nossos sentimentos e emoções. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre José, capítulo 45 de Gênesis, versículo do 1 ao 8. Diz-nos assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem adiante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José,
o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador do Egito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, fala aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que nós venhamos mudar, consolando também os corações nessa noite. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos conhecem a história. Que testemunho impressionante, mas mesmo assim nós precisamos nos relembrarmos desses fatos. José foi traído por motivos fúteis, ciúmes, inveja, por causa de uma capa, por causa de um elogio do pai. Motivos fúteis, esse jovem foi traído pelos seus irmãos. Esse jovem foi violentado fisicamente, foi violentado emocionalmente, deixando uma ferida física nele, mas principalmente deixando ferida emocional dentro do coração, porque a traição dói. Esse jovem foi violentado, foi também vendido como escravo, depois de uma tentativa frustrada de matá-lo. Não então conseguindo matá-lo, o venderam, e esse jovem agora se torna escravo num país distante. Esse jovem que adorava, amava ficar debaixo dos olhos de seu pai, este jovem que estava no convívio de sua família, este jovem que tinha relacionamentos com todos ali, agora, esse jovem passa por muitos e muitos anos distante de sua casa. Este jovem agora, além de passar distante de sua casa, do convívio, ele sofre uma calúnia após estar trabalhando na casa de um general. E por causa dessa calúnia, amando a Deus, os irmãos sabem, esse jovem é jogado na cadeia. Esse jovem também, após ser jogado, cria ali na cadeia mesmo relacionamento de amizade, mas aquelas amizades, na verdade, se esqueceram dele no decorrer do tempo. Ficou totalmente esquecido ali. Até que um certo dia, o mordomo se lembra daquele jovem. José, de fato, teve todos os motivos para desenvolver alguns sentimentos nele. José poderia ter desenvolvido o medo, rejeição e abandono. José poderia ter nutrido isso dentro do coração. No entanto, nós vemos este lindo testemunho de confiança em Deus, primeiramente porque nós vemos por diversas vezes na vida de José, o Senhor era com ele. Nós vemos esse testemunho de reconciliação, os sentimentos de medo, de rejeição, de abandono, insegurança, são grandes obstáculos emocionais para as pessoas que impedem então de crescer no amor. O apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 18, disse: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. E a palavra aqui no original é crisisfobia, que é pavor
e insegurança. Pavor e insegurança. O medo produz pavor e insegurança. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No entanto, então, nós vemos esse lindo testemunho de José contrariando tudo aquilo que nós nutrimos muitas vezes em nosso coração. Existem algumas consequências desses sentimentos. E algumas também atitudes que nós podemos aprender com José, como reagirmos a esses sentimentos, quando nós começamos a nutri-los. Esses sentimentos podem desenvolver em nós algumas consequências. E se você parar para pensar, talvez seja você mesmo, talvez seja alguém que você conheça, você vai relacionar aquilo que nós vamos apresentar aqui, que pode então levar para o resto da vida, que é o medo, a rejeição, o abandono, cria nas pessoas uma insegurança em estabelecer relacionamentos de confiança. As pessoas ficam inseguras em confiar nos outros novamente. A pessoa que foi traída, que foi abandonada, que foi rejeitada, ela não quer mais, ela não quer sofrer a mesma coisa. E isso gera nela uma insegurança de confiar de novo nas pessoas, pessoas que sofrem com o passado. E nós estamos falando aqui sobre lidar com o passado. Pessoas que sofrem no passado, que não foram reconhecidas na infância, que receberam apenas palavras de rejeição na infância ou na adolescência, que foram traídas por amigos, cônjuges, que foram abandonadas. Essas pessoas, quando não lidam com o passado, com as dificuldades, elas tendem a não confiar nas pessoas novamente. Porque elas querem apenas não sofrer mais. Elas querem apenas evitar acontecer novamente. Ao longo da vida, então, as pessoas vêm aprendendo a controlar os seus relacionamentos. A impessoalidade vem se tornando cada vez mais, afastando as pessoas. O WhatsApp, internet, tem feito isso cada vez mais. Cultivamos certa suspeita das pessoas que nos cercam e chegamos, às vezes, a duvidar do afeto dos outros e também a duvidar do afeto e do amor de Deus por nós, por causa de todo o sofrimento que sofremos no passado. Mantemos uma distância segura dos outros, para não sermos novamente feridos, porque aquela ferida ainda está aberta, a ferida do passado ainda está aberta, e não queremos mais ser machucados, e criamos então barreiras, e nos isolamos. E quando nos relacionamos, nós mantemos esse relacionamento sob o nosso controle, até aqui só, daqui para lá, não dá mais, porque eu não quero sofrer. Mas outra consequência desses sentimentos em nós, pode ser a insegurança referente ao presente e ao futuro. Quando o passado permanece confuso, pelas feridas emocionais, ressentimentos, mágoas, se arrastam conosco através dos anos, o medo e a insegurança crescem dentro de nós, e nós então não temos confiança, nós não acreditamos no presente e no futuro, parece que não vai dar certo. Por quê? Porque nós nos tornamos refém do sofrimento no passado. As feridas que foram abertas lá, nós não conseguimos agora enxergar um presente e um futuro, que Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque nós se tornamos refém ao antes. Então nós queremos controlar isso através de um bom emprego, que é bom, através de um plano de carreira, que é bom, através de uma competência profissional, que é bom. O problema é que essas pessoas
que não lideram ainda com o passado, qualquer coisinha que venha ameaçar todos esses castelos de areia que eles construíram, seja profissional, seja no âmbito econômico, quando há um risco, apenas um pequeno risco, de destruir, essa pessoa agora novamente sofre espiritualmente e emocionalmente. Parece que tudo vai acontecer de novo e não consegue então viver um minuto de descanso, porque a qualquer hora ele vai ser surpreendido de novo pela vida. Então eu não consigo acreditar no amanhã, porque está bom agora, mas de repente, tudo o que eu sofri lá pode acontecer de novo. Quando as feridas e traumas do passado não são tratadas de forma correta, à luz da Bíblia, nosso presente e nosso futuro se torna incerto para nós. Mas quero que você veja também que a palavra do Senhor nos mostra como nós devemos, então, tratar com esses sentimentos. Como nós devemos agir com o passado que nos machuca. Com alguma ferida que você tem, talvez, que você vem se arrastando no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, e aquela ferida apenas está com uma casquinha por cima. E qualquer coisinha que você lembra, aquela casquinha sai e começa a sangrar novamente. Não foi totalmente cicatrizada. Muitas pessoas vêm se arrastando durante anos, anos e anos, sofrendo com aquela mesma ferida. Quando José reencontrou com seus irmãos, depois de muitos anos de separação, ele reage ao que seus irmãos fizeram de uma maneira surpreendente e redentora. A primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem, ele tratou as feridas do passado. Ele disse: cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Como nós dissemos, José teria todos os motivos para desenvolver todo tipo de sentimento de amargura. Mas ele tomou a decisão em seu coração em não nutrir isso. Isso nos ensina que quando nós nutrimos esse sentimento de remoer as coisas do passado, isso causa dor em nós. E nós continuamos cutucando essa ferida, remoendo, nos tornamos presos então ao passado e não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós hoje. Isso gera em nós um sentimento de ingratidão, porque parece que tudo que Deus está fazendo hoje não está bom, porque nós estamos ligados àquela mesma dor que nós sofremos. José, então, decidiu a tratar as feridas do passado. José não quis nutrir essas coisas no seu coração. Ele conseguiu ver o cuidado e a bondade de Deus a partir do momento que ele rompeu de fato com o passado, se reconciliando com ele mesmo e com seus irmãos. Existe um texto, de Filipenses, que o apóstolo Paulo diz que uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É isso que José decidiu fazer. Meus irmãos, Jesus perdoou os nossos pecados, o nosso passado. A experiência da conversão nos redime e nos liberta das marcas e traumas da nossa história. Jesus perdoou. Ele nos redimiu. A nossa conversão nos redime de tudo quanto é trauma da nossa história passada. Uma vez perdoado, nós somos levados pelo próprio Deus a nos reconciliarmos também com o nosso passado e redimi-lo.
A redenção do passado liberta as nossas memórias que causam dores em nós. E quantas pessoas não estão desfrutando disso de Deus? Estão sofrendo ainda. Por aquilo que ouviram, por aquilo que passaram, pelo maltrato, pela traição, pela dor. Estão sofrendo com isso. E não conseguem ver que Deus tem algo novo diariamente para nós. Porque as pessoas se tornam prisioneiros daquilo que aconteceu lá atrás. A segunda coisa que José fez, ele não negou o passado. Ele nem ignorou o passado, mas tratou o reconciliando. Eu não estou falando para você esquecer o passado. Ninguém consegue esquecer. Alguém aqui tem amnésia? Ninguém consegue esquecer o passado. É lembrar sem sentir dor. É lembrar sem se sentir amargurado. É lembrar e não sentir ódio. É lembrar e não sentir raiva. Ao dizer não foste vós, e sim Deus, José dá um testemunho de confiança e reconciliação. Ele não age com negacionismo, palavra bem conhecida de todos, né? Ele não age com negacionismo. Ele não nega aquilo que aconteceu ao seu passado. Mas mesmo assim ele perdoa seus irmãos. Quando ele fala, olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Ele não está falando somente dos irmãos, mas ele está falando das feridas que foram criadas da traição, do abandono, da violência, da calúnia, do esquecimento. Eu sou esse José. Mas não precisa ficar espantado, com medo, porque foi Deus que trouxe eu aqui. O perdão libertou do passado e tirou de José das noites sombrias. Aquele sono que você encosta a cabeça e não consegue dormir, porque a pessoa está lá. Aquela refeição que você não consegue comer, porque a pessoa parece que está sentada na mesa. Aquela dor que dói no fundo da alma, no coração, anos e anos. Você não consegue ver os horizontes de Deus para a tua vida. E se nós não tratarmos, não negarmos, não é isso. Não esquecermos. Mas se nós não tratarmos isso, nós não conseguimos ver que Deus está conduzindo as coisas até aqui, como José falou. Mais para frente José vai dizer, na verdade vocês intentaram o mal contra mim. Ele não negou o que eles quiseram fazer. Mas Deus tornou isso em bênção. Sabe o que é isso? É que ele conseguiu tratar as feridas do passado e aí ele conseguiu ver a mão de Deus sobre toda a história. Toda a história. Ele conseguiu ver o cuidado e a bondade de Deus a partir do momento que ele rompeu então com o passado. E é assim que nós devemos fazer. Se eu perguntar para você, você vai ter alguma coisa. Eu não sei se você se lembra com dor, mas alguma coisa foi causada pela vida, pela surpresa da vida, por circunstâncias indesejáveis, por dessabores da vida, coisas que você não queria passar, seja na infância, seja na adolescência, na juventude, no casamento, seja na família, seja lá onde for. Talvez você se lembre disso e ainda sinta a dor disso. Eu preciso lhe dizer nessa noite, Jesus nos perdoou todo o nosso passado e não joga mais a nossa face. É isso que nós precisamos fazer, primeiramente conosco mesmo. Nos perdoar e perdoar os outros. Se reconciliar. Se lembrar sem sentir dor. Se lembrar sem sentir raiva.
se lembrar sem sentir ódio, se lembrar sem sentir o coração sangrar. E a partir daí nós vamos ver a mão de Deus estendida sobre nós. E aquilo que era atentado de mal, nós poderemos dizer como José, mas Deus tornou isso em bênção. Então, para refletir e praticar nessa noite, quais os tipos de sentimentos que você tem nutrido por causa dos dissabores da vida? E quando eu falo isso, eu falo de sentimento tanto contra pessoas, contra você mesmo e contra Deus. Quais os tipos de sentimento que você tem nutrido? Por que que isso acontece comigo? Onde Deus está que não vê o que eu estou passando? Onde Deus está que não vê todo o mal que foi feito para mim lá atrás? Qual é o tipo de sentimento que nós estamos nutrindo quando o apóstolo Paulo disse que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? O que nós temos nutrido? Como nós temos lidado com o passado? A redenção do passado liberta nossas memórias e das dores de nossas histórias. Você quer tratar da melhor maneira? Olhe para a cruz do Calvário. Você quer tratar da melhor maneira? Olhe para aquele que não merecia, mas veio obedecendo ao Pai. Ele se sacrificou por nós, inimigos dele, totalmente desobedientes. Não merecíamos perdão de nada, nós merecíamos a ira de Deus, o inferno. Quer tratar as feridas? Olhe para a cruz, porque esse homem foi até a cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados passados, presentes e futuros. Jesus de Nazaré. É Ele quem derrama graça aos nossos corações. Isso não vem de José. Isso não vem de nós. Isso não vem de você. Isso não vem porque José era um cara bonzinho. Isso vem de Deus. Vem da graça de Jesus. Olhe para a cruz do Calvário. Jesus perdoou. Jesus me perdoou. Nós precisamos lidar com essas coisas. Mas só há uma forma de nós lidarmos com isso. Através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Nós não conseguimos fazer isso, irmão. Nós somos maus, nós somos ruins. Nós somos pecadores. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas olhe para a cruz e peça: Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Sara as feridas do meu passado. Não deixa, Senhor, eu abri-la, cutucá-la, sangrá-la novamente. Terceiro, não permita que as ações dos outros determinem aquilo que aconteceu com você, aquilo que te traz dor, aquilo que te traz lembranças que você não quer. Não permita que ações dos outros determinem o modo do seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com os outros. Não permita isso. Não deixe aquilo que foi feito estragar o seu relacionamento com Deus. Deus continua no seu trono, dirigindo todas as coisas. Não deixe aquilo que foi feito com você se remoer dentro de si mesmo, não perdoando a você mesmo. Jesus te perdoou. Jesus te perdoou. E não deixe também você não confiar mais nos outros. Jesus, quando foi traído, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não deixe essas coisas nutrir, crescer no seu coração, no meu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser discípulo seu.
Jesus, eu quero ser discípulo seu, eu quero ser mais parecido contigo, eu sou pecador mesmo, Senhor. Eu sou miserável, pó e cinza, mas eu quero me parecer contigo, Jesus. Mesmo diante de um ser ilimitado que eu sou, mesmo diante da minha pecaminosidade, mesmo diante da minha invulnerabilidade, Senhor, eu quero parecer contigo, Jesus. Não deixe feridas do passado determinar o modo do seu relacionamento com o Pai, com você e com os outros. José não se tornou prisioneiro do passado. E você também não deve ser refém do passado. Deus tem um novo para você. Cada enchida de peito e soltada, Deus tem novo para você. Puxa o ar aí, irmão. Puxa, vai. 1, 2, 3. Sabe o que é isso? Deus deu algo novo para você de novo. Deus deu algo novo para você de novo. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Que talvez tenha trazido grandes feridas e nós precisamos aprender com José. Todos nós carregamos marcas passadas em nossas memórias. Alguns trazem marcas mais doloridas do que as outras. Alguns por causa de injustiça, alguns por causa de traição, de abandono, de palavras. Alguns por causa de abusos físicos, emocionais. Alguns por causa de enfermidade, dificuldades inerentes da vida. Muitas coisas acontecem contra nós, irmãos. Algumas delas são extremamente dolorosas. Mas eu quero lhe dizer que nenhuma delas pode ofuscar o amor de Deus por nós. Nenhuma. Essa é a verdade libertadora do Evangelho, que ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus fez uma aliança com o seu povo, selou essa aliança com o sacrifício do seu Filho Jesus. O seu Filho enviou o teu Espírito Santo a nós. Prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. E antes de subir aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Cristo, Senhor, que morreu na cruz do Calvário por nós, para nos perdoar e nos relacionar de volta com o Pai. Nenhuma dor, nenhuma ferida, nenhum machucado da vida, nenhuma dor do passado pode ofuscar o amor de Deus por nós. Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros, porque Cristo te perdoou. Deus, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, que foi lançada aos nossos corações, que o Senhor venha dar-nos força para parecermos contigo, Deus. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para sermos discípulos teus. Sede seus imitadores. Ó Senhor, leva meus olhos à cruz do Calvário, Deus, para que ali eu veja